Prepare-se, porque o que eu vou te mostrar agora vai contra praticamente tudo o que você já ouviu sobre educação financeira, sobre poupança, sobre segurança econômica. E não estou dizendo isso para chocar por chocar. Joseph Murphy, apesar de toda a sua ênfase constante em prosperidade, abundância e acúmulo de riqueza, também ensinava algo que a maioria das pessoas que buscam prosperidade financeira nunca considera. Existe uma forma de guardar dinheiro que, paradoxalmente, mantém a pessoa presa na mesma escassez que ela está tentando escapar através da própria economia excessiva. Murphy chamava isso de violação da lei da circulação e explicava que dinheiro parado demais, acumulado por puro medo em vez de por planejamento consciente, comporta-se exatamente como água estagnada. Em vez de nutrir e sustentar vida, começa gradualmente a apodrecer o próprio sistema que deveria proteger. A diferença entre poupar com sabedoria e guardar por medo, antes de qualquer coisa, preciso deixar absolutamente claro algo que Murphy sempre fazia questão de esclarecer, porque esse ensinamento é frequentemente mal interpretado como uma justificativa espiritual para gastar irresponsavelmente ou não planejar financeiramente para o futuro. Não é isso de forma nenhuma. Murphy reconhecia integralmente o valor prático e a sabedoria genuína de poupar, planejar, criar reservas de segurança, investir com responsabilidade para o futuro. O que ele identificava como problemático especificamente não era a poupança em si, mas a motivação emocional por trás dela. Existe uma diferença fundamental, segundo ele, entre guardar dinheiro a partir de um lugar de confiança, planejamento consciente e visão de crescimento futuro, e guardar dinheiro a partir de um lugar de medo profundo, ansiedade constante e uma crença subjacente de que a escassez está sempre à espreita, pronta para atacar a qualquer sinal de vulnerabilidade financeira. A poupança nascida de confiança tem um objetivo claro, um propósito definido, um limite eventual planejado. A pessoa está guardando para algo específico. Uma reserva de emergência de tamanho razoável, um investimento futuro planejado, um objetivo concreto e definido. Já a poupança nascida do medo raramente tem um limite claro e definido. Ela é movida por uma ansiedade que nunca se sente completamente satisfeita, independentemente de quanto já foi acumulado. Murphy explicava que essa segunda forma de guardar dinheiro, mesmo quando aparentemente bem-sucedida em termos de números acumulados na conta bancária, mantém a pessoa presa, internamente, na mesma frequência de escassez e ansiedade que ela estava, originalmente, tentando escapar através daquela mesma economia excessiva. Água parada apodrece, água corrente purifica. Murphy usava, com frequência, a comparação entre água estagnada e água corrente para explicar esse princípio de forma mais tangível. Um lago sem nenhuma entrada ou saída de água, completamente fechado sobre si mesmo, eventualmente se torna estagnado, sem oxigenação adequada, hostil à vida que deveria sustentar. Já um rio que constantemente recebe água nova de suas nascentes e constantemente libera água adiante em seu curso natural, permanece limpo, oxigenado, cheio de vida ao longo de todo o seu percurso, exatamente por causa desse movimento contínuo de circulação, não apesar dele. Dinheiro, segundo Murphy, opera segundo esse mesmo princípio fundamental. Ele precisa circular, entrar e sair de forma equilibrada para permanecer, energeticamente falando, vivo e capaz de continuar atraindo mais abundância. Quando uma pessoa acumula recursos além de qualquer propósito real e definido, simplesmente por puro medo de que a escassez está sempre prestes a atacar, ela cria, segundo essa metáfora, uma espécie de lago estagnado dentro da própria vida financeira, um acúmulo sem movimento real, sem propósito claro além da própria ansiedade que o motiva, e que, paradoxalmente, mantém a pessoa vibrando exatamente na mesma frequência de medo e escassez que ela mais deseja deixar para trás. A história de Nazira e o dinheiro que nunca era suficiente. Murphy contava sobre uma mulher que ele chamava de Nazira, que tinha vivido na infância um período de dificuldade financeira genuinamente severa dentro de sua família. Essa experiência, compreensivelmente, moldou nela uma disciplina financeira impressionante na vida adulta. Nazira economizava com extremo rigor, evitava qualquer gasto que não fosse absolutamente essencial
e, ao longo de décadas de trabalho dedicado, acumulou uma reserva financeira consideravelmente maior do que qualquer necessidade prática razoável exigiria. Mas, apesar desse acúmulo objetivamente substancial, Nazira continuava vivendo, segundo suas próprias palavras a Murphy, com o mesmo nível de ansiedade financeira constante que sentia décadas atrás, quando realmente enfrentava a escassez concreta e genuína. Quando Murphy perguntou a Nazira o que, especificamente, ela imaginava que aconteceria se permitisse a si mesma alguns gastos conscientes e planejados, direcionados para conforto pessoal, experiências enriquecedoras ou até mesmo alguma forma de investimento que envolvesse um mínimo de risco calculado, Nazira respondeu, quase automaticamente, algo como: "E se, de repente, tudo isso não for suficiente e eu voltar a passar necessidade?" Murphy apontou com cuidado e sem nenhum julgamento sobre a origem legítima e compreensível daquele medo, que Nazira não estava mais, de fato, vivendo dentro de uma escassez real e presente. Ela estava vivendo, ainda, dentro da escassez emocional de décadas atrás, mesmo cercada por recursos objetivamente muito superiores àquela realidade original que continuava, silenciosamente, comandando suas decisões financeiras presentes. Murphy explicou que esse tipo de acúmulo, motivado inteiramente pelo medo em vez de por planejamento consciente e propósito definido, na verdade reforçava, repetidamente, a mesma crença subjacente de escassez que originou o comportamento em primeiro lugar. Cada vez que Nazira recusava, por puro medo, um gasto pequeno e completamente razoável, mesmo tendo recursos mais do que suficientes para arcar com ele sem nenhum risco real, ela estava, na prática, reafirmando internamente e comunicando ao próprio subconsciente a mensagem de que a escassez continuava sendo uma ameaça real e iminente, apesar de toda evidência concreta em contrário acumulada ao longo de décadas de trabalho e economia disciplinada. A técnica da circulação consciente Murphy não recomendava de forma nenhuma que Nazira simplesmente começasse a gastar de forma impulsiva ou irresponsável, o que criaria um problema completamente diferente e igualmente prejudicial. A técnica que ele ensinou era mais sutil e mais estruturada, e ele a chamava de circulação consciente. Ele pediu que Nazira escolhesse, deliberadamente, uma pequena porcentagem de sua renda mensal, um valor modesto o suficiente para não comprometer nenhuma segurança financeira real, e que ela se comprometesse conscientemente a fazer essa quantia específica circular ativamente todos os meses, seja através de algum gasto planejado voltado para seu próprio bem-estar e enriquecimento pessoal, seja através de alguma forma consciente de generosidade direcionada a outra pessoa ou causa que ela genuinamente valorizasse. O ponto central dessa técnica, segundo Murphy, não era o valor específico em si, que poderia ser relativamente pequeno em termos absolutos. Era a prática repetida e consciente de permitir que o dinheiro se movesse, de forma deliberada e planejada, para fora do acúmulo estático, ensinando ao subconsciente, através de evidência repetida mês após mês, que havia segurança suficiente para permitir esse movimento, sem que isso representasse nenhuma ameaça real à sobrevivência financeira básica que Nazira tanto temia perder novamente. Nazira relatou que, nos primeiros meses praticando essa circulação consciente, sentia uma ansiedade real e perceptível ao autorizar cada um desses gastos planejados, mesmo sabendo racionalmente que o valor envolvido era completamente seguro dentro de sua situação financeira objetiva. Mas, gradualmente, ao longo de vários meses de prática consistente, ela notou uma mudança real em seu próprio estado emocional de fundo em relação a dinheiro, uma leveza que ela não sentia desde a infância, antes mesmo do período de dificuldade que tinha moldado tão profundamente seus hábitos financeiros adultos. Como esse mesmo princípio afeta oportunidades, não apenas dinheiro, Murphy explicava que a lei da circulação, embora frequentemente discutida especificamente em termos financeiros, se aplica de forma mais ampla a praticamente qualquer recurso valioso que uma pessoa possa acumular em excesso, movida por medo em vez de propósito claro. Ele observava com frequência que pessoas que guardavam conhecimento profissional valioso, recusando-se a compartilhar, ensinar ou mentorear outras pessoas por medo de perder vantagem competitiva,
frequentemente experimentavam um estancamento correspondente em suas próprias oportunidades de crescimento profissional. Da mesma forma que dinheiro estagnado apodrece energeticamente, conhecimento acumulado sem nenhuma circulação, sem nenhum compartilhamento genuíno, também parecia, segundo suas observações, perder gradualmente seu poder de atrair novas oportunidades e conexões valiosas de volta para quem o guardava com tanto rigor protetor. A segunda história: Ranulfo e o conhecimento que ele nunca compartilhava. Murphy contava sobre um homem que ele chamava de Ranulfo, especialista reconhecido em sua área técnica de atuação, que vinha, havia anos, recusando sistematicamente qualquer convite para ensinar, mentorear jovens profissionais ou compartilhar publicamente qualquer parte significativa do conhecimento especializado que tinha acumulado ao longo de décadas de carreira. Sua justificativa, sempre repetida, era o medo genuíno de que, ao compartilhar esse conhecimento tão valioso, ele estaria, na prática, criando concorrentes diretos que poderiam, eventualmente, superá-lo profissionalmente ou reduzir seu valor único no mercado. Curiosamente, apesar dessa proteção rigorosa e constante do próprio conhecimento, a carreira de Ranulfo permanecia, havia bastante tempo, num platô visível, sem o crescimento adicional que sua competência técnica genuína, teoricamente, deveria produzir. Murphy sugeriu com cuidado que talvez essa mesma lei da circulação estivesse operando também nesse domínio específico da vida de Ranulfo. Ao guardar rigidamente todo o seu conhecimento, recusando qualquer forma de compartilhamento generoso, ele estava, possivelmente, sinalizando ao próprio subconsciente e talvez até ao mercado profissional ao seu redor de forma mais sutil e intangível, uma postura de escassez e proteção defensiva, em vez de uma postura de abundância genuína e confiança na própria capacidade contínua de gerar novo valor. Ranulfo, inicialmente cético diante dessa sugestão, aceitou testar, de forma limitada e cuidadosa, uma pequena mudança: aceitar um único convite para ministrar uma palestra introdutória sobre sua área de especialização para um grupo pequeno de profissionais iniciantes, sem revelar nenhum segredo comercial sensível, apenas compartilhando princípios gerais e fundamentais que ele dominava com facilidade. Para sua própria surpresa genuína, essa única palestra gerou, nos meses seguintes, diversas conexões profissionais novas e inesperadas, incluindo uma oportunidade de consultoria significativamente mais valiosa do que qualquer coisa que ele tivesse recebido nos anos anteriores de proteção rigorosa e isolamento profissional. Murphy usava esse caso para reforçar que a lei da circulação opera de forma consistente através de diferentes tipos de recursos valiosos, não apenas através do dinheiro estritamente falando. Como identificar se você está acumulando por medo, não por propósito? Murphy sugeria algumas perguntas simples e diretas para identificar se um determinado padrão de acúmulo, financeiro ou de qualquer outro recurso valioso, está sendo motivado por medo excessivo em vez de planejamento consciente e propósito claro. Primeira pergunta: existe um limite definido e específico para esse acúmulo, um objetivo concreto que, uma vez alcançado, permitiria maior liberdade de circulação, ou o acúmulo continua indefinidamente, sem nenhum ponto de satisfação real jamais alcançado? Segunda pergunta: qual é a reação emocional imediata diante da simples possibilidade de reduzir levemente esse acúmulo através de circulação consciente e planejada? Uma reação de ansiedade desproporcional, muito além do que a situação objetiva justificaria racionalmente, costuma ser um sinal claro de que o medo, e não o planejamento consciente, está no comando daquele comportamento específico. Praticando agora, pense em alguma área da sua vida financeira, ou mesmo em algum outro tipo de recurso valioso que você possui, conhecimento, tempo, energia, onde você reconhece um padrão de acúmulo movido mais por medo constante do que por propósito claro e planejamento consciente. Não precisa ser algo dramático ou extremo. Pode ser um pequeno gasto planejado que você sempre adia por ansiedade, mesmo tendo recursos objetivamente suficientes para realizá-lo com segurança. Feche os olhos se puder.
Respire fundo 3 vezes e imagine, com calma, permitir que uma pequena parte desse recurso circule conscientemente, de forma planejada e segura, sem nenhum exagero ou impulsividade envolvida. Observe a reação emocional que surge diante dessa simples imaginação. E diga, mentalmente ou em voz alta: eu permito que meus recursos circulem com sabedoria. A circulação consciente, não o acúmulo por medo, é o que mantém minha abundância viva e em movimento. Respire fundo mais uma vez. E perceba que você acabou de reconhecer, conscientemente, uma distinção que, segundo Joseph Murphy, é frequentemente ignorada por quem busca prosperidade financeira. A diferença entre guardar com sabedoria e planejamento genuíno e guardar apenas para alimentar repetidamente um medo antigo que talvez já não corresponda mais à sua realidade financeira presente. Se essa distinção entre poupança consciente e acúmulo movido por medo mudou a forma como você vai enxergar seus próprios hábitos financeiros a partir de agora, inscreva-se no canal, porque toda semana eu trago mais desses ensinamentos de Joseph Murphy que desafiam ideias populares e simplistas sobre dinheiro, sempre buscando o mecanismo real e mais profundo por trás de cada princípio específico. E comente aqui embaixo se você reconheceu, enquanto assistia esse vídeo, algum padrão pessoal de acúmulo movido mais por medo constante do que por propósito claro e definido, seja com dinheiro, seja com qualquer outro recurso valioso que você tende a guardar com um rigor talvez maior do que a situação realmente exige.